Bom, vamos voltar à vida. Marcelino, você é conhecido por ser uma pessoa muito bem-humorada, como deu para perceber, e tem uma atitude muito positiva em relação à vida. Positiva? Pergunta justo agora. Mas esse Nossos Ossos é triste demais, Marcelino. É um dos livros mais tristes que eu já li, assim. Como é que foi a escrita desse livro, assim? Como é que foi o processo? Como você estava emocionalmente? Onde você começou a escrevê-lo? Você terminou em Paraty, né? Eu sou triste, né, na verdade. Eu cresci lendo Manuel Bandeira. Tem poeta mais triste? E a vida é triste mesmo. Eu não acho a vida alegre, assim. Toda vez que eu acordo, eu digo assim, de novo, né? Mas não tem que estar aqui? Estando aqui tem que estar sempre com humor, tem que estar na luta e tal. Mas assim, se você pensar direito, é tudo muito melancólico, é tudo muito triste. Então o meu romance tem que ser triste. O momento que eu escrevi era o primeiro romance. O momento que eu escrevi, eu acho que também eu estava querendo fazer uma espécie de acerto de contas com a vida. Eu não sei, eu acho que é com o Brasil também. Eu leio eu leio Nossos Ossos assim, já a uma certa distância, eu percebo que é um Brasil, uma espécie de erguer um corpo desse país, enterrar o corpo, para surgir disso aí qual nação, qual Brasil que a gente quer que surja desses pedaços e desses ossos espalhados. Então acho que está tudo muito triste, muito melancólico, tudo muito sem... E sempre foi assim. Então a gente... Você escreveu em 2013, né? Eu escrevi, foi publicado em 2013, eu escrevi ali em 2012... pensando nele desde 2011. Quer dizer, em 2012 você já estava achando o Brasil triste, agora Não, era triste, era tudo muito, tá tudo agora então, meu Deus do céu. Isso aí é que a gente tem mesmo que enterrar e que pensar o país o tempo inteiro, né? O que você faria com esse país aí, depois de desenterrá-lo? Depois de desenterrá-lo, mijava em cima dele. Mijava em cima dele para ver se algum milagre acontecia. Ô Lourenço, o Marcelino falou do Bandeira, que é muito importante na obra dele, e tem um escritor que acho que é muito importante para você, e que talvez, eu não tenho certeza, mas talvez seja um escritor recentemente importante da sua obra, que é o William Burroughs. Você pode falar sobre o impacto da obra desse beatnik na sua obra, e também, eu lembro que você começou um pouco a estudar mais o Burroughs em Nova York, onde você foi pesquisar para escrever o romance do Amores Expressos, né? Foi um pouco antes. Eu tinha muito problema com... Quando eu tentei ler Naked Lunch, eu era muito novo e achei muito ruim. Depois, quando teve o filme do Cronenberg lá, eu achei um lixo. Ah, é? Por quê? Porque eu achei muito ruim, muito tosco. Aí eu ganhei um DVD do Rodrigo Teixeira em 2006, 2005, por aí. E revi e adorei o filme e achei que eu estava pronto para ler William Burroughs. E aí mergulhei assim, fiquei totalmente obcecado num período por ele. Li tudo que eu conseguia. Não sei o quanto me influenciou, eu tento não me contaminar. O Vonnegut, depois que eu conheci, acho que ele, também por uma identidade, também por esse humor meio bobo às vezes, talvez ele tenha me afetado mais, assim. Mas foi muito importante, a vida do cara é muito fascinante. Fiquei um tempo, alguns anos, obcecado por ele, assim. Mas passou, ainda tenho todo o carinho e tudo, mas ele não é mais o meu norte, assim, a minha obsessão, né? Ele está muito presente naquela graphic novel, não é exatamente uma graphic novel, né? Quando meu pai desapareceu, era um sábado quente. Ele é uma vingança, né? Uma vingança porque... Você até fala no grifo, né? Meus editores falaram que eu falava muito do meu pai e que eu falava muito do William Burroughs e que eu devia parar com isso. Só que eles queriam que eu fizesse um quadrinho. Aí, como eu não queria fazer um quadrinho naquele momento, mas a RT entrou nisso, teve uma proposta muito boa, eu fiz um livro que chama Quando Meu Pai Se Encontrou com o ET, Fazia um Dia Quente. E esse pai é William Burroughs, então fala de pai e tem o William Burroughs o tempo todo, que é só para dizer que eu não aceito que interfiram na minha parte criativa. Era um antilivro, eu não queria que ninguém comprasse esse livro, eu gosto dele. Mas chama Quando Meu Pai Se Encontrou com o ET, Fazia um Dia Quente. Você abre o livro, primeira página é um velhinho olhando o ET e falando calorão, hein? Que a ideia era os caras fechar o livro e falar, não vou comprar isso. Era um antilivro, mas eu gosto do resultado e era uma vingança, foi meio uma despedida também, foi um momento que acalmou essa minha obsessão com o Burroughs, que eu fiquei muito obcecado por ele.
Mas de fato, eu não acho que a sua escrita eu acho que é não tem... muito particularmente a escrita do Mutarelli mesmo, assim. Acho que, sei lá, se eu for falar de algum autor, talvez seja mais o Beckett do que o Burroughs. E não parece que tem algo até dos procedimentos do Burroughs, do cut-up, né, É que eu experimentei tudo isso de forma gerando uma... Ele tem muita influência nos meus cadernos, onde tem muita colagem, muito parecido com o scrapbook dele, onde tem muita... Na minha parte de laboratório, tem muito, né? Em algumas crenças, num lado mais místico dele, isso me influenciou na minha vida também. Né? Laboratório químico, não, né? Você já tinha passado essa fase, não, né? mas deu uma recaída nessa época aí, deu uma recaída. E o Vonnegut, como é que você descobriu? O Vonnegut foi o Antônio Prata que falou para mim, mas você nunca leu? Eu falei, não, nunca tinha lido. Eu acho que parece muito. Eu fiquei chocado quando eu li, porque ele ver. é pontuado com coisas da vida, enquanto eu pontuei o Cheiro do Ralo com A Vida é Dura, mas eu não tinha lido. Né? E aí eu tenho, encontro minha identidade. Vonnegut agora é um cara que eu tenho muito carinho ali, tem uma identidade muito grande. Assim. Você começou lendo o Matadouro 5? Comecei com o Matadouro 5, mas hoje, quando eu recomendo, eu acho que tem que começar com o Café da Manhã dos Campeões. Acho que é o começo, tem que ser aí, para ir seguindo. E aí você foi lendo todos dele? Fui lendo, mas tem alguns que eu guardo ainda, não quero ler tudo. Ele vai ser reeditado, eu vou fazer as capas. É que é isso, o Vonnegut, eu falo, ele constrói o Taj Mahal para guardar um cinzeiro. Se você distrai na leitura dele, às vezes é uma frase, sabe? Tem tudo aquilo, mas você chega num momento ali e o cinzeiro lá é isso. Eu tenho a doença do papai. E ele te... Puta, eu tive acesso de riso e de choro num avião. E era incontrolável, acesso mesmo, sabe? Eu ria e chorava, e dava uns tapas. Foi ridículo, foi... E meu personagem, começa o livro, meu personagem vivendo esse momento ali, né? O Marcelino, qual outro escritor que também te emociona e te pega, fora o Bandeira? Muito poesia, né? Muito poesia. Bandeira, aí vem aí Augusto dos Anjos, quando eu descobri Augusto foi dos incrível. Anjos, né? Você pegar João Cabral de Melo Neto com Cão Sem Plumas. Eu gosto muito de ler poesia e sempre estou voltando a esses autores, né? Da literatura contemporânea, eu leio deliciosamente assim, o André Santana. Né? Que é outro que também dá voz para esses que não têm voz. Né? Ele tem essa coisa da voz, da fala, dos monólogos, mas ele tem uma espécie de repetição, né? De pulsação ali, diferente. Mas eu gosto de como ele constrói aquela fala, é muito teatral. Há pouco eu fui ver aquela montagem que tem uns textos do André, como era aquele que a gente foi ver até juntos? Do Felipe Hirsch? Felipe Hirsch. Como era o nome? Tem um nomezinho. Puzzle. E eles pegaram alguns textos do André, assim, eu digo, olha, porque era a primeira vez que eu vi assim. E o André também lendo, né? É isso que eu ia falar, ver ele lendo, lendo é igual o Marcelino, né? Tem uma voz muito própria. Ele é engraçadíssimo. O André também lendo, é engraçado. Mas é também o que o Muta falou, eu leio um jornal também. Eu leio um jornal, eu vejo um horóscopo, por exemplo, aquilo ali eu pego, eu acho tão bonito, eu quero pegar aquelas palavras que estão no seu sentido astrológico e jogar no sentido artístico. Então eu sou o tempo inteiro influenciado por palavras que estão em um estado qualquer para jogá-los para outro lugar, que seria o lugar ali da literatura. Eu já escrevi um livro, eu escrevi um conto chamado Caderno de Turismo, que é todo tirado de um caderno de turismo da Folha de São Paulo. Maravilhoso. Eu já peguei livro de antropologia, eu fico o tempo inteiro. Eu sou capaz de comprar um dicionário de direito só para ir atrás de palavras para jogar no seu estado errado. Agora, Marcelo, você viaja muito, né? Você deve ser, talvez você e o Cuenca devem ser os autores que mais viajam pelo Brasil e pelo mundo aí. Você fica o quê? 2, 3 dias por semana em São Paulo, né? Quando é que você escreve? Eu estou escrevendo o tempo inteiro. Eu estou conversando agora com vocês agora e pensando, quando vocês falam aqui, romance, meu próximo romance, eu digo, olha, isso aí, aquele terraço que a gente foi ver aqui em cima, onde está sendo gravado esse programa, eu estou o tempo inteiro dizendo, olha, essa paisagem aqui, lá para uma cena que eu vou escrever. Então, eu estou escrevendo no meu juízo. É como se eu fosse armazenando ali em algum lugar e depois eu lembro. Na hora que eu vou escrever, parar para escrever.
Porque às vezes perguntam assim, quando é que você escreve? Mas na verdade estão perguntando quando é que a gente digita. Porque quando para escrever parece que a gente só tem que ficar em casa em frente ao computador. Mas não, a gente está o tempo inteiro anotando. Nessas viagens todas eu estava em Vitória, na viagem do Quebras, né, do projeto que eu fiz com o Jorge Filiolini. Eu estava lá em Vitória e o meu personagem falou assim, eu vim morar aqui. Falou assim, eu brincando assim, olha, essa cidade é a cidade do meu personagem, do próximo romance. Ele veio morar em Vitória, porque tem tudo a ver com o personagem. Estive no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Trindade. 95% do gesso que é produzido no Brasil sai daquela cidade. Olha. Então as pessoas respiram mal, eles não têm cuidado nenhum com aquele pó do gesso, se chama Trindade. Aí eu olhei, claro, ele nasceu em Trindade e foi morar em Vitória, de Trindade para o Espírito Santo. Então o tempo inteiro eu estou com um personagem a tiracolo e ele vai me sinalizando alguma coisa ali. Então, eu vi aquele terraço ali em cima, eu já tenho uma cena para ele. É safadeza, né, que vai ter no terraço. Oh, meu Deus do céu, vai ter uma trepada gostosa. Eu tenho que me isolar exatamente porque o telefone não toque, porque eu não tenho que estar respondendo e-mail o tempo inteiro. Se uma pessoa chama para tomar cerveja, eu vou tomar cerveja. Não tenha dúvida, eu abandono um conto para tomar cerveja, não tenha dúvida. Eu vou ficar lá no conto e a pessoa diz, estou aqui na mercearia, eu vou para lá. Então, assim, eu tenho que me isolar mesmo, mas isolar para ficar bebendo cerveja, tomando o que tiver que tomar, mas o tempo inteiro, sim, aí sim, organizando tudo aquilo que eu escrevi durante o ano. O romance, eu tenho várias coisas anotadas, alguns capítulos escritos, mas esse período é em que eu vou ajuntando tudo o que eu escrevi, vendo como é que caminha esse romance. Agora, eu não costumo anotar. Quando eu vou escrever, é direto assim, aí agora no computador, eu vou, abro aquela pasta aqui do romance, e vou escrevendo algumas coisas, anotando algumas coisas lá. Eu costumo dizer que eu guardo as coisas no esquecimento. Se eu lembrar, é porque ainda está doendo, entendeu? Aí eu vou guardando meio que ali, vamos lembrar naquela horinha que eu for escrever. Se ainda estiver em mim, é porque está valendo. E o que é esse romance? Eu diria em primeira mão que é a história de um escritor de literatura infantil e infanto-juvenil, muito conhecido e muito premiado, mas ele detesta criança, ele odeia criança. Ele quer matar todas as crianças, ele é um verdadeiro Herodes, sabe? Você gosta de criança? Hã? Você gosta de criança, Marcelo? Eu gosto de criança. Assado. Eu gosto de criança assim, eu gosto de criança, que os outros eduquem e cuidem, e ali, longe, não gosto de criança fazendo barulho, então, mas não chego aos pezinhos, dedinho desse cidadão. Ele é odioso, como ele chama? mas ainda não tem o nome dele ainda. Eu tenho o nome do romance provisório, mas também ainda não está nada provisório, não está nada. O que eu sei é que essa figura e recebe muitos presentes, sabe, quando vai para as bibliotecas, dá palestras, mas ele detesta tudo. Então mas é um personagem bastante verossímil, né, Marcelino? Acho que a gente conhece algumas pessoas meio assim, oh, né? Meu Deus do céu, se não conhece. E tem uma história paralela também a isso, que você não sabe se ele é fruto dessa primeira história que começa o romance, se você fica em dúvida se ele é aquela criança que foi abandonada no começo da história. Por isso que ele odeia tanto criança. Então vai ficar meio que aberto isso aí. Mas ainda estou formulando, encontrando ali o tom, porque mesmo Nossos Ossos eu escrevi essas coisas todas, mas encontrei só a forma, no caso de que o Nossos Ossos seria só vírgula, quando eu me sentei exatamente para reunir o ouvido, ficar o tempo inteiro ligado naquelas coisas que estavam reunidas, né? Aí é o que eu estou precisando fazer com o romance.